gostaria de ler com você um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Eu gostaria de ler com você os primeiros versículos desse capítulo. Lucas, capítulo 5. Enquanto você localiza, eu gostaria de lembrar a você ou informar a você que ainda não conhece ou ainda não os adquiriu. Na saída, se você desejar, você terá à sua disposição alguns dos livros que eu tenho a alegria de ser o autor deles. Tem 4 títulos que vão estar disponíveis a você. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma ferramenta que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali, está lendo sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões um pouco mais desafiadoras para a interpretação bíblica. Então, é mais do que a vida das pessoas da Bíblia sendo contadas, mas é lições da história da vida delas sendo extraídas para a vida da gente. Como que as lições das pessoas da Bíblia podem contribuir para que a nossa vida seja uma vida mais saudável, equilibrada e funcional em todas as áreas. Então, essa é uma obra que a leitura dela vai te servir muito para o seu tempo de leitura e estudo, para toda a sua jornada de conhecimento bíblico. Eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor que é muito querido no Brasil, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o Brasil teve dentro da área do ensino bíblico, e entre as coisas que o Dr. Shedd escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português, que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, uma ferramenta que vai ser muito preciosa a você. Junto dela, você terá também o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. A grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas, nós percebemos que há muita riqueza sendo compartilhada ali, mas muitas vezes sentimos falta de um material que nos ajude a entender e compreender um pouco melhor detalhes de cada uma dessas parábolas contadas por Jesus. Esse é um manual que vai te ajudar a entender todas essas 42 parábolas, a partir do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético, trabalhando o significado dos termos bíblicos contidos em cada uma dessas parábolas. Quem sabe até para você seguir como que uma jornada devocional, lendo e estudando uma parábola por dia, mas é uma obra que a leitura dela também vai te servir muito. Penúltimo livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, do contexto escatológico. As pessoas têm muitas perguntas sobre temas como a volta de Cristo, grande tribulação, governo do anticristo. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, nós reconheceremos as pessoas no céu ou não? Muitas questões do Antigo Testamento, muita gente, por exemplo, ainda trabalha questões como o dilúvio ele foi local ou ele foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. E você sabe muito bem que tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, uma pergunta que é sempre feita dentro desse contexto é: como que o Noé preservou todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas, elas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. No livro dos Reis, por exemplo, diz que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que foi com uma idade diferente. Em um evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, no outro fala que foram 2. Em um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, no outro fala que foram 2. Então são centenas de passagens da Bíblia que às vezes nós nos perguntamos: como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então essa é uma obra que vai te ajudar muito sobre como compreendermos passagens um pouco mais difíceis para a interpretação bíblica. Uma ferramenta que vai te ser muito preciosa também nisso.
E o último livro, essa é a obra que eu escrevi por último, o título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro publicado pela editora Vida, que é uma das principais editoras cristãs do Brasil, e ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração, sobre 10 decisões pessoais e intransferíveis que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã. Pelo menos 80% de nós aqui essa noite temos sonhos, projetos, ideais que era para a gente já ter alcançado há muito tempo. Não alcançamos ainda porque a gente procrastina. Como que a gente muda isso? Gestão do tempo, o sentimento de que o tempo está passando e nós não estamos conseguindo fazer tudo o que era para estar sendo feito. Problemas como perfeccionismo. Há pessoas que sofrem por serem perfeccionistas, por pensarem que se não ficar milimetricamente perfeito não serviu, por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito, que dificilmente nós vamos conseguir fazer. Mas como que a gente traz isso para a prática na mente da gente? Situações relacionadas à saúde emocional. As pessoas possuem potencial, habilidade, sabem onde querem chegar, mas por causa das suas emoções, sua vida simplesmente parou. Seja por causa de medos, traumas complexos, problemas relacionados ao perdão, situações que paralisam a vida da gente no campo emocional, e muitas coisas em outras áreas da vida também são afetadas. Então, esse livro aqui é um autoexame, são 10 capítulos para você passar por eles repensando como está a sua vida, as áreas que você precisa melhorar. É um livro que vai te servir muito para a sua gestão da sua vida pessoal. É um livro que, se você não estiver lendo nenhum outro livro agora, é uma boa leitura para você começá-la já a partir de hoje mesmo. Lidere a sua vida. Ninguém vai poder fazer isso no seu lugar, e o seu futuro espera que você faça isso muito bem feito. Uma obra que vai te servir demais. Todos eles vão estar à sua disposição. Na saída você pode adquirir só 1, 2, 3 ou os 4. Levando o valor é 20, levando os 4 tem uma promoção, os 4 ficam 70. Passe lá, vai te servir, abençoar muito a você e também a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5. Eu gostaria de ler esse texto com você e a partir dele compartilhar a mensagem desta noite ao seu coração. A palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo desembarcado, descido, lavavam as redes. Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco para a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: vamos ao mar alto, ou vamos aonde as águas são profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E fazendo assim, eles colheram uma quantidade tão grande de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, e eles foram para ajudá-los. E foram e encheram os 2 barcos, de maneira que agora os barcos quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. E levando então os barcos para terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de deixar a mensagem desta noite, a última mensagem do período deste sábado, ao seu coração, a partir desse texto que todos nós conhecemos tão bem. Esse texto aqui é a primeira das 2 pescas maravilhosas realizadas por Jesus. A primeira está aqui em Lucas capítulo 5, e a segunda pesca maravilhosa está em João capítulo 21. Curiosamente, nos 2 textos, Jesus tratou ministerialmente com Pedro.
Na primeira pesca ele chamou Pedro para o ministério, e na segunda pesca ele restaurou Pedro para o ministério. Naquele contexto que Pedro havia negado ao Senhor e havia tentado voltar para a pescaria, trazendo de volta a sua vida para tudo aquilo que era a rotina anterior. E tem duas coisas tão interessantes a serem entendidas aqui. A primeira é que duas pescas acontecem, Jesus trata ministerialmente com Pedro. E a segunda é que na primeira pesca, a Bíblia diz que Pedro havia pescado toda uma noite, mas não havia conseguido pegar nada. Aí na segunda pesca, ele está na verdade abandonando o ministério, desistindo do ministério, querendo voltar a pescar, porque o sentimento dele é que, como ele havia negado a Jesus, ele havia falhado com Jesus, e havia se encontrado depois da ressurreição, 2 vezes já com Jesus, e nem ele tinha tido coragem de falar nada com Jesus, e Jesus também não havia iniciado nenhum diálogo com ele. Aquele distanciamento, aquele esfriamento relacional, o sentimento dele é que Jesus havia desistido dele, é que ele não estava mais nos planos de Jesus para a igreja e para o ministério. É por causa disso que em João 21 ele diz: vou pescar. O que ele está dizendo é: vou reativar a vida, a rotina que eu tinha antes de ter sido chamado por Jesus para seguir com ele. Só que em João 21, quando ele mais uma vez voltou para pescar, a Bíblia diz que novamente ele pescou toda uma noite de novo e não conseguiu pegar nada. De novo, curioso isso, né? Ele tem novamente, uma segunda vez, o mesmo problema acontecendo. Tem uma lição para ser entendida aqui, deixa eu repartir isso com você esta noite. Todas as vezes que você tentar ressuscitar um passado que Deus não tem mais para a sua vida, você vai ressuscitar junto as mesmas tristezas, as mesmas feridas, os mesmos resultados e as mesmas frustrações. Tem ciclos que já fecharam, tem situações que não são para tentar ser ressuscitadas, tem situações que é para você levantar a cabeça, corrigir o erro que foi cometido, renovar a sua aliança com Deus, encher o seu coração de esperança em Jesus e continuar a trajetória, porque Cristo sempre está disposto a perdoar e restaurar quem pode até ter errado, mas se arrependeu, abandonou, levantou a cabeça e quer viver uma nova história. Não volte para o passado, que Deus não tem mais para você. A história continua daqui para frente e Deus tem coisas novas para realizar na sua história e na sua vida. Quando Pedro tentou ressuscitar um passado que Deus não tinha mais para ele, as consequências e os resultados disso não foram muito bons. Só que a riqueza dessa primeira pesca, que é Lucas capítulo 5, é que Jesus chegou em um dia pela manhã na praia. Você vai ter muitas formas da Bíblia citando o Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia é o Rio Jordão, que nasce lá nas colinas de Golã, lá na parte mais alta de Israel, no norte de Israel. E ele vai descendo como o Rio Jordão até desaguar, curiosamente, na parte mais baixa da terra, que é o Mar Morto. Só que no meio do caminho, na região da Galileia, ele forma um bolsão de água, que é chamado de Mar da Galileia. E embora tenha o nome de mar, e mar normalmente é água salgada, ali é também chamado de Lago de Genezaré e Lago de Tiberíades, que na verdade é água doce do Rio Jordão, que na região da Galileia forma uma grande porção de água. E é chamado de mar por causa da sua extensão, e não por causa da questão da salinidade da sua água. Jesus está ali no Mar da Galileia, ou no Lago de Genezaré, um dia pela manhã, e você tem 2 cenas acontecendo. A primeira cena são 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João. Eles ainda não eram discípulos de Jesus, eles estavam na atividade da pesca, haviam pescado toda aquela noite, e a Bíblia diz que eles não haviam conseguido conseguir nenhum peixe, eles não haviam pegado nada, e eles estão pela manhã lavando as redes. Nesses 4 pescadores havia cansaço, exaustão, talvez um sentimento de frustração e o sentimento de que toda aquela noite perdida havia sido em vão. A outra cena é uma multidão que está se formando ali, e essa multidão ela está faminta, cheia de expectativa. Jesus estava ali naquele meio, e aquela multidão queria ouvir Jesus pregar, eles queriam fazer um culto ali. E a Bíblia diz que Jesus pede o barco de Pedro emprestado, se assenta nele, se distancia um pouco da praia, e ele começa a pregar para aquela multidão. Eu não sei quanto tempo aquela mensagem durou, mas eu sei que quando aquele culto terminou, Jesus chegou para Pedro e fez um convite. Jesus disse: vamos voltar ao mar para pescar? Pedro falou assim: Senhor, nós pescamos toda esta noite e nós não conseguimos pegar
nada, mas sob a tua palavra, porque o Senhor está falando, eu irei lançar as redes. Sabe o que é curioso aqui? Quem era pescador ali, Jesus ou Pedro? Pedro. Humanamente falando, quem é que dominava aquele território no âmbito profissional? Pedro. A profissão de Jesus era carpintaria. Pedro sabia, talvez, conhecia aquele mar como a palma da sua mão, sabia a melhor hora para pescar, sabia onde os cardumes ficavam, temperatura da água, posicionamento da lua, melhor época do mês para pescar. Pedro conhecia tudo isso. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Senhor, no horário e na circunstância mais provável para uma boa pesca, eu estava lá. E não deu certo. Qualquer outra pessoa que tivesse me dado essa sugestão, certamente ela não seria aceita. Mas porque é o Senhor que está mandando voltar agora, eu não vou duvidar, eu vou voltar e eu irei lançar as redes. Sabe o que Pedro está dizendo aqui para Jesus? Senhor, a minha opinião não vale mais do que uma direção que vem do Senhor. Os meus pontos de vista não valem mais do que uma palavra que o Senhor fala. Aquilo que eu penso não vale mais do que algo que o Senhor diz ao meu respeito. Se essa é a tua direção, eu reduzo toda a minha opinião, toda a minha experiência, tudo aquilo que eu acho a isso. E porque o Senhor está falando, eu vou obedecer, eu vou lançar as redes, porque o Senhor sim sabe tudo que fala e que tem a ser realizado. Eles voltaram e lançaram as redes, e quando puxaram, havia tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que as redes estavam se rasgando. Você consegue imaginar essa cena? Eles estão tentando puxar esse peixe, rede rasgando, e eles olham que a quantidade de peixe que está ali não cabe só num barco. Eles gritam para que o outro barco fosse levado. Levaram o outro barco, encheram os dois barcos. E não é que encheu mais ou menos cheio. Agora de novo uma situação de extremo. Ao invés das redes quase se rasgarem, os dois barcos quase afundando. Ou seja, eles haviam vivenciado a medida, limite do que conseguiam comportar daquele milagre. Deus levou eles até o limite da provisão, mas os barcos não afundaram e as redes não se rasgaram. Deixa eu profetizar isso aqui sobre a sua vida essa noite. Deus vai trazer uma medida completa e abundante sobre a sua vida, mas Deus vai sustentar as estruturas para que nada se rompa. A provisão de Deus não vem para afundar barcos, a provisão de Deus não vem para rasgar redes, a provisão de Deus não vem para destruir famílias, a provisão de Deus não vem para dividir irmãos ou casamento. A bênção de Deus vem para unir aquilo que Deus fez e não para destruir estruturas que Deus deu. Deus vai abençoar, mas Deus também vai ajudar a sustentar, e tudo vai continuar inteiro para a glória de Deus sobre a história da sua vida. Os barcos não afundaram e as redes não se rasgaram. O milagre foi no limite. Pedro, quando viu aquilo ali, ele ficou perplexo. E ele falou assim: Senhor, eu não mereço vivenciar algo assim. Eu sou um homem tão pecador. Eu não mereço nem estar perto do Senhor. Eu preciso puxar isso daqui. Mas é melhor para o Senhor se o Senhor se distanciar de mim. Eu sou uma pessoa impura. Eu tenho a impressão que Jesus olhou para ele e falou assim: eu me afastar de você? Você não tem noção do que está acontecendo. E a partir de hoje que nós vamos andar juntos. Porque até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de almas, de homens. Há uma nova trajetória que vai começar na sua jornada ministerial. O verbo pescar, ele se encaixa muito bem para peixes, mas não para almas. Concorda comigo? Se Jesus tivesse falado assim: ó Pedro, até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um ganhador de almas, nós iríamos entender o que Jesus estava falando, sim ou não? Sim. Por que Jesus usou aqui pescar para peixes e para almas? Isso aqui não é um erro de tradução. Isso aqui é algo que Jesus está ensinando para Pedro e para a gente essa noite. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, até hoje você foi um pescador, a partir de hoje você continua sendo um pescador. O resultado final que será diferente, mas o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Como assim, Senhor? Do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Se você se levantar e ir até elas, Deus te dará a palavra certa, no lugar certo, para as pessoas certas, e muita gente será alcançada para o reino de Deus. Eu estou crendo em nome de Jesus uma palavra sobre a sua vida. Esse ano você vai levar ainda pelo menos uma pessoa a Jesus. Esse ano você vai levar pelo menos uma família a Cristo. Cristo fará de você um pescador de almas. Você vai levar pessoas ao reino de Deus através da sua fé compartilhada. Você pode louvar a Jesus por isso essa noite?
Diga comigo: Jesus, eu preciso ser um pescador de almas. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Eu gosto muito de uma expressão que o Dr. Billy Graham utilizava, naquele texto que Jesus disse: rogai ao Pai, para que envie trabalhadores para a seara, porque grande é a seara, grande é a colheita, tem muita gente que precisa ser alcançada, mas é pouca gente que quer trabalhar nisso, pouca gente que querem ser os ceifeiros. E o Dr. Billy Graham dizia o seguinte: dentro de tantas comparações que Jesus poderia ter feito, ele comparou as almas a serem alcançadas com uma colheita a ser realizada, porque em ambos os casos tem um limite de tempo para que seja feito. Imagina que você planta tomates, e o dia da colheita certa é o dia 10. Que dia? 10. Para que no dia 20 esse tomate já esteja na mesa do consumidor final. E você tem aí um prazo de 10 dias para que esse tomate seja cortado, colhido, encaixotado, levado até as cidades, distribuído aos mercados, aos varejistas, para que a pessoa compre e possa consumir esse tomate em uma condição excelente de consumo. Se ao invés de você colhê-lo no dia 10, você colhê-lo 15 dias depois, no dia 25, o que vai acontecer? Esse tomate vai apodrecer, sim ou não? Sim, porque toda colheita tem um tempo para ser realizada. Toda colheita tem um tempo para ser toda alma também tem um tempo para ser alcançada. Tem gente que a gente consegue levar a Cristo essa semana, que semana que vem não estará mais vivo. Tem gente que a gente conseguia levar a Cristo mês passado, que esse ano não está mais com a gente. Tem gente que poderia ser evangelizado no ano passado, que esse ano não há como mais ser alcançado. Toda alma tem um tempo para ser alcançada. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Rogai ao Pai, para que envie trabalhadores para a seara. Deus está em busca de ceifeiros, Deus está em busca de pescadores de almas, Deus está em busca de gente que não desiste até alcançar mais alguém que ainda não foi alcançado. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso essa noite? Diga assim: Senhor, desperta-me, eu preciso ganhar mais alguém para o teu reino. Você precisa entender que para você é o seu emprego, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você mora, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você estuda, para Deus é um campo missionário. Porque Deus nos plantou em lugares estratégicos para que a fé alcance e compartilhe a vida de alguém. Se não me foge a memória, é de William Carey, me perdoe a minha pronúncia do inglês, mas que diz uma coisa tão extraordinária. Ele diz o seguinte: o evangelho é uma boa notícia. É uma boa? É uma boa? Se chegar a tempo. Evangelho é boas novas. Evangelho é o quê? Mas o evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Você conhece alguém que poderia ter sido alcançado e não foi? Porque a gente falou de tudo, menos Jesus. Porque a gente compartilhou opinião sobre tudo, menos a única mensagem que poderia ter mudado a eternidade dessa pessoa. Diga para alguém perto de você: Deus conta com você. Você precisa ser um pescador de almas. Até hoje você foi um pescador de peixes, a partir de hoje você será um pescador de almas. E o texto termina dizendo: então deixando tudo, seguiu Jesus. Você entendeu comigo até aqui? Diga amém. Tem 4 lições aqui. Quantas lições? Que eu encerro a palavra dessa noite com ela. 4 lições. Primeira delas, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já ficou uma noite inteira acordado sem dormir? Faz assim com a sua mão. Lembra do cansaço? Lembra da exaustão? Quem está cansado agora? Faz assim. Quem está cansado agora? Você imagina você ficar as próximas 10 horas sem dormir, com esse pregador chato aqui pregando para você? Você ia querer me bater na saída ali da porta da igreja. Quem aqui já ficou uma noite inteira acordado? Faz assim. Imagina o sentimento de que todo esse esforço foi em vão. É o sentimento de Pedro. Pescou toda a noite, pescou toda a e não conseguiu pegar. Se fosse eu no lugar de Pedro, sabe o que eu ia fazer naquela manhã ali? Eu ia para casa dormir, ia parar para lavar rede, nada.
Você acha que Pedro sabia que ia voltar para pescar em instantes? Nada, talvez ia pescar à noite, quem sabe no dia seguinte. O que é que a grande maioria de nós iríamos fazer? Chegar, deixar a rede suja e ir para casa? Dormir. Foi isso que Pedro fez? Ele está cansado, mas lavando as redes. Ele está exausto, mas lavando as redes. Ele está irritado, mas lavando as redes. Ele não tem noção de que Jesus está perto de chegar e realizar uma das maiores pescas da vida dele, mas ele está lavando as redes. Primeira lição desse texto, guarde isso com você: viva pronto para as oportunidades da vida. Viva pronto para as oportunidades da vida. Você nunca sabe a hora que o milagre vai bater a sua porta. Você nunca sabe a hora que a oportunidade vai chegar para você. Posso ser sincero para você? A vida tem camadas de oportunidade, ok? A vida tem camadas de oportunidade. Tem oportunidade, por exemplo, que alguém ligando para você e falando assim: ó, estou assando uma carne aqui em casa, quer vir aqui almoçar? Se você disse sim ou não, aquilo não vai mudar nada na sua vida, ok? Nada. Só que tem oportunidades que, se você perdê-las, se atrasa 20 anos. Sabe aquelas oportunidades de ouro, de virada de chave? Ruth olhando para a Orfa e para Noemi, e a Noemi dizendo assim: ó, eu vou para Belém. A Orfa dizendo: eu vou ficar. E a Ruth falando: eu vou. Elias olhando para Eliseu, pegando a sua capa, jogando sobre Eliseu, e a vida dizendo para Eliseu: você vai ou não? E Eliseu falando: eu vou. Paulo passando por Derbe e Listra, Timóteo novo, e a vida olhando para Timóteo dizendo: Paulo te chamou para ir, você vai ou não? Timóteo dizendo: eu vou. Esse nível de oportunidades, guarde isso e não se assuste. Esse nível de oportunidades que muda a vida, ok? Que se você aproveitá-la, a sua realidade nunca mais volta a mesma. Que você ganha 10, 20, 30 anos naquilo que você ia ter que construir. Esse nível de oportunidades não são muitas. No máximo, você terá 2 ou 3 em toda a sua vida. No máximo. Essas oportunidades que, se você aproveitá-las, se você percebê-las, elas podem mudar a sua realidade ministerial, profissional, familiar. Sabe esse nível de oportunidades que muda a vida? No máximo, na vida, você terá 2 ou 3. Pedro está tendo a oportunidade da vida dele de entrar no ministério. Ele está dizendo: eu vou voltar e eu vou lançar essas redes. Viva pronto para as oportunidades da vida. Porque aqui tem uma coisa: é melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Guarde uma coisa com você: o futuro não é acidental, o futuro é intencional. O futuro não é acidental, o futuro é intencional. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens, não foi aos crentes nem aos ímpios, é aos filhos dos homens. Se você não conquistar a terra, alguém vai conquistar no seu lugar. E talvez você terá que ser subserviente de alguém que até não servia o mesmo Deus que você servia, mas alguém que entendeu que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Eu estou criando uma oportunidade de Deus sobre a sua vida esta noite, que você pode viver uma aceleração de Deus em áreas da sua vida, em áreas do seu futuro, em histórias que estão diante de você. E eu estou crendo que um tempo de oportunidades está chegando para a sua vida. Deus vai te conectar a pessoas, Deus vai limpar cenários, Deus vai te dar ideias, Deus vai mudar situações. Não perca o tempo das oportunidades. Há uma oportunidade extraordinária de Deus chegando para você, e há uma virada de Deus pronta para alcançar a história da sua vida. Você pode celebrar a Ele por isso. Pedro está diante da oportunidade da vida dele. Jesus chegando de manhã na praia e dizendo: vamos voltar para pescar? A rede está lavada. E Pedro está dizendo: vou. Primeiro lugar, viva pronto para as oportunidades da vida. Segundo lugar, Jesus tinha poder para ter feito aquele cardume sair lá do alto mar, da parte profunda do mar da Galileia, e vir aqui na superfície para Pedro pegá-lo ali, sim ou não? Sim. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Jesus levou Pedro às águas profundas. Segunda lição, guarde isso: existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Existem resultados
que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Deus não te fez para o raso. Deus não te fez para o superficial. Deus te fez para viver uma vida de profundidade em todas as áreas da sua vida. Na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na qualidade dos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Deus não te fez para ser bom em uma coisa e talvez não ser saudável em outras áreas. A bênção de Deus, ela é completa. Você pode dizer isso comigo? Diga: a bênção de Deus, ela é completa. Equilíbrio não é isso daqui, equilíbrio é isso daqui. Você pode repetir isso comigo? Diga: equilíbrio. Diga: não é isso daqui. Diga: equilíbrio é isso daqui. Equilíbrio não é ser excelente em uma área e horrível em outra. É isso daqui, está indo muito bem, mas a família é destruindo. Equilíbrio não é isso daqui. Equilíbrio é isso daqui. E crescimento com equilíbrio é isso daqui. Crescimento assim é desordem. Crescimento assim é equilíbrio. Tem uma lógica sobre a vida que eu acho ela muito interessante, que diz que a vida é um fogão de 4 bocas. A vida é um fogão de... Lembra aquele fogão de 4 bocas a gás que você tinha lá no Brasil? Aquele fogão branco. Quem tinha? Eu vou começar a revelar aqui. Quem é que tinha esse fogão? Quem aqui já teve um fogão de 4 bocas branco no Brasil? A gás. A vida é um fogão de 4 bocas. A vida é um fogão de... A vida é um fogão de... Repita comigo: saúde, família, amigos, trabalho. Vamos lá, diga: saúde, amigo, diga saúde, família, amigos, trabalho. Trabalho aqui no caso da gente pode ser até ministério, ok? Normalmente alguém, para ter muito êxito, sucesso nessa boca aqui do trabalho ou do ministério, sacrifica uma das outras 3 bocas. É como que para essa chama aqui ser muito forte, ela precisa puxar gás das outras. Então a pessoa conseguiu, por exemplo, romper no trabalho, na vida profissional, mas destruiu a saúde, ou perdeu a família, ou não tinha amigos. Tem uma frase maravilhosa. Perguntaram para um sábio indiano: o que mais te assusta no homem, na humanidade? Ele falou assim: o homem. Mas por que o homem? Ele falou assim: porque o homem vive como se nunca fosse morrer, e às vezes termina morrendo sem de fato ter vivido. Porque gasta a saúde, gasta para conseguir dinheiro, e no final gasta esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. Loucura isso, né? Ele já tinha saúde, mas ele gastou para ter dinheiro, e agora ele está gastando dinheiro que acumulou para tentar recuperar a saúde, e ele já tinha. E normalmente alguém, para ser muito bem sucedido no trabalho, ele chega a pagar até 2, e às vezes ele compromete as 3, porque ele destrói família e saúde, e ele não tem amigos, ele só tem network. Ele não tem amigos, ele só tem gente que é usado como trampolim e escada, para ele acessar coisas que ainda não tem. Isso aqui não é equilíbrio. Isso aqui não é equilíbrio. Equilíbrio não é isso daqui. Equilíbrio é isso daqui. Você está entendendo isso? Fala assim: Senhor, eu não quero viver uma vida profunda em algumas coisas, mas superficial em outras. Deus não nos chamou para superficialidade. Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Você nunca sabe sobre o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode repetir isso comigo? Diga: há uma pessoa idosa dentro de mim. Você pode dizer de novo? Diga: há uma pessoa idosa dentro de mim. Vai chegar um dia na sua vida que você vai acordar e você vai escovar os seus dentes e você vai olhar no banheiro, no espelho do banheiro da sua casa. Quando você olhar naquele espelho, naquele dia você vai estar completando 70 anos de idade. Sabe o que é que você vai ver naquele espelho, naquele dia? Uma pessoa idosa. Uma pessoa? Sabe onde é que ela está hoje? Ela está aí. É que talvez você vai se encontrar com ela só em 30 anos, outros em 20, outros em 50. Viva uma vida que quando você encontrar essa pessoa, você não se arrependa do que você poderia ter feito, mas não fez, porque não quis se aprofundar.
Viva uma vida que quando você encontrar essa pessoa, você não se arrependa das áreas que você poderia ter se aperfeiçoado, mas não se aperfeiçoou, simplesmente porque você teve preguiça, desânimo. Guarde uma coisa com você: o cérebro humano, ele é preguiçoso. Você pode repetir isso comigo? Diga: o cérebro, ele é preguiçoso. O cérebro não gosta de dor, o cérebro não gosta de esforço, o cérebro não gosta de sofrimento. Tanto que se acontece alguma coisa com você, o que o cérebro faz? Ele te apaga, você desmaia. É o cérebro poupando, ok? O cérebro, ele é preguiçoso. O cérebro ele é preguiçoso. A gente tem que entender isso, ok? E o cérebro, ele se acostuma com coisas que não é para ele se acostumar. Sabe qual é o pior vício que uma pessoa pode ter? Uma coisa chamada conforto. Qual o nome? Crescer é desconfortável, conforto te acomoda. Conforto te faz contentar com menos do que você tinha potencial para alcançar. O pior vício que alguém pode ter é uma coisa chamada conforto. Não tem como crescer de forma confortável. Crescer é desconfortável. Crescer você se reinventa. Crescer você enfrenta os seus medos. Crescer você enfrenta os seus traumas. Crescer é desconfortável. Crescer é para quem está disposto a literalmente viver não pela metade, mas viver por inteiro. Você pode repetir isso comigo? Diga: viver por inteiro. Diga comigo de novo: viver por inteiro. O Arthur Schopenhauer, guarde isso, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz que a vida é um eterno pêndulo. Você pode repetir isso comigo? Diga: a vida é um eterno pêndulo. É um eterno processo de idas e vindas, ok? A vida é um eterno pêndulo entre a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Você pode repetir isso comigo? Diga: a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Vamos de novo? Diga: a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Já percebeu que o cérebro humano caminha nisso? Quero tanto ter, quando tenho, eu achei que era melhor. Existem 3 escalas de valores na vida. Quantas escalas? Quantas? Quando eu não tenho. Quando eu não, é a primeira escala. Segunda escala, quando eu tenho. Quando eu, terceira escala, quando eu perco. Diga comigo: quando eu não tenho, quando eu tenho, quando eu perco. Quando eu não tenho, vale 7. Vale quanto? Quando eu tenho, vale 4. Quando eu perco, vale 10. Quando eu não tenho, vale quanto? E quando eu tenho? E quando eu perco? Deixa eu te dar um exemplo. O cara fala assim: rapaz, eu precisava tanto de uma namorada, tão ruim de ser sozinho. Aí a moça vai lá e fala assim: eu vou namorar então com você. Ele trata mal, não se organiza, não cuida da higiene. A vida dele é uma bagunça. Quando ele não tinha, a namorada que ele não tinha valia quanto para ele? 7. Quando eu não tenho. Agora que ele tem, a namorada vale quanto para ele? 4. Aí a moça olha e fala assim: quer saber de uma coisa? Vou ficar com esse menino nada, vou seguir minha vida. Aí ele vai lá e perde a namorada. Aí ele fala assim: como eu era para ter cuidado melhor daquela menina. A namorada passou a valer quanto para ele? 10. O camarada fala assim: eu precisava tanto de um emprego. Como que é difícil essa vida aqui de imigrante. Alguém vai lá e consegue um emprego para ele. Aí ele não é compromissado, não é pontual, não é produtivo, não respeita o superior. Quando ele não tinha o emprego valia quanto para ele? Agora que ele tem, vale quanto? O camarada olha e fala assim: não dá para você trabalhar aqui na minha empresa não. Ó, segue sua vida. Ele vai lá e fica desempregado de novo. Ele olha e fala assim: não era para eu ter perdido aquele emprego. O emprego vale quanto para ele? 10. Quando ainda se tem pai e mãe vivo, quando se perde pai e mãe, como eu era para ter valorizado mais. Quando eu tinha, valia 4. Quando eu perdi, valia tudo. Se você não entender como que o seu cérebro funciona, a sua mente ela vai treinando você para você não valorizar o que você tem e viver desordenadamente, valorizando aquilo que você não tem, porque a vida é esse eterno pêndulo entre a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Precisava tanto, quando tenho, que tédio. Deixa eu dizer uma coisa para você: não aceite áreas de superficialidade na sua vida.
Faça dessa noite uma virada de chave em muitas áreas da sua vida, dizendo: Senhor, eu não quero viver uma vida superficial, eu não quero viver uma vida no raso, eu quero viver uma vida que daqui 10, 20, 30, 40 anos, se eu voltar atrás, eu possa dizer: eu voltaria ao mesmo tempo e faria tudo da mesma forma, me dedicaria do mesmo jeito, me esforçaria do mesmo jeito, porque eu valorizei enquanto tive, eu dei o meu melhor, eu me aprofundei. Eu estou crendo em nome de Jesus, esta palavra sobre a sua vida. Deus vai te ajudar a viver uma área de aproveitamento e de profundidade em todas as situações da sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso essa noite. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, ajuda-me, eu preciso viver uma vida de profundidade, porque tem resultados que nós só viveremos na nossa vida se nós sairmos da superficialidade. Terceiro e penúltimo lugar, você está comigo aí? Diga amém. Amém. Pensa uma coisa comigo: não teria sido muito mais fácil se Jesus tivesse chamado Pedro antes da pesca maravilhosa? Talvez eu ia ter chegado para o Pedro ali lavando as redes e ia falar assim: Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você pesca aqui nesse mar? Ele ia falar assim: ó, faz tempo. Você não acha muito estranho você ter pescado uma noite inteira e não ter conseguido pegar nada? Você conhece esse mar aqui como a palma da sua mão, Pedro. Será que isso daqui não é Deus fechando uma porta para você? Será que isso daqui não é Deus dizendo para você que até hoje seu negócio foi com peixe, mas a partir de hoje seu negócio será com almas? Mas foi isso que Jesus fez? Não. O que Jesus fez foi colocando Pedro num barco e colocando talvez a melhor pesca da vida dele nas redes dele, para no final olhar e dizer assim: Pedro, só tem um problema. Qual, Senhor? Esses peixes não pertencem mais a você. Não teria sido muito mais fácil se Jesus tivesse chamado Pedro antes da pesca maravilhosa? Por que Jesus chama depois? Terceiro lugar, guarde isso: porque dificilmente Deus chamará alguém quando este alguém não tiver alguma coisa para renunciar. O chamado de Deus na nossa vida sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia. Haverá momentos que para você andar com Deus, você vai ter que repensar algumas coisas da sua vida. Eu gosto muito quando Mateus escreve esse texto, porque Mateus diz o seguinte: e Pedro deixando o barco e deixando o seu pai. Você pode repetir comigo? Diga: Pedro deixando o barco e deixando o pai. A Bíblia não está fazendo aqui apologia a deixar pai e mãe, desonrar pai e mãe, nada disso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: haverá momentos que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar coisas. Mas talvez haverá momentos que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar até pessoas. Haverá momentos que para você andar com Deus, talvez você vai ter que deixar de andar com alguém. Você tem coragem de fazer uma oração comigo? Levante suas mãos e fala assim: Senhor, me apresente quem são os seus amigos, porque eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. Não ande com gente que não se parece com o futuro que você quer viver. Não ande com gente que não se parece com o futuro que você quer viver. Guarde uma coisa com você: fé demora para transmitir, incredulidade passa rápido demais. Você conviver com alguém que é visionário e aprender a ser visionário, às vezes leva uma década. Mas o camarada que é pessimista, parece que uma conversa de 5 minutos ele acaba com a gente. Já viu aquela ideia, que não dá para colocar como uma lei, mas tem um fundo de verdade, que nós sempre seremos afetados pelas 5 pessoas mais próximas que convivem com a gente? Se você anda com gente mentirosa, daqui a pouco você está duvidando de muita coisa também. Se você anda com gente pessimista, daqui a pouco você está duvidando também. Se você anda com gente que pecado para ele é algo normal, daqui a pouco você está relativizando santidade também. Se você anda com gente que fala mal de igreja, fala mal de pastor, daqui a pouco você começa a reproduzir isso também. Mas se você anda com gente que ama Jesus, daqui a pouco você começa a querer mais Jesus também. Se você anda com gente que quer crescer na vida, daqui a pouco você é desafiado a crescer mais também. Ande com gente que te parece e que se parece com o futuro que Deus tem para a sua vida. Ande com gente que vai te aproximar mais de Jesus do que distanciar você dele. Diga essa noite: Senhor, eu quero estar perto de gente que está perto do Senhor, porque eu quero viver uma vida cheia de Ti, eu quero viver uma vida para a Tua glória. Você pode louvar a Ele por isso essa noite. A
Haverá momentos que para andar com Jesus vai ter que renunciar coisas e pessoas. Só que há uma coisa aqui: nada que você deixa para trás, nada que você deixa para seguir Jesus, você perde com Jesus. Nada. Não há nenhuma realidade de Deus devendo nada para ninguém. Tudo que você renuncia, sacrifica, para você manter fidelidade ao Senhor, para você honrar a sua fé, para você zelar pelo seu compromisso com Deus, Deus Ele te recompensa na sua jornada de uma forma abundante. Aquilo que fica para trás não faz falta. Você pode repetir isso comigo? Diga: se para seguir Jesus eu tiver que deixar coisas para trás, diga: aquilo que fica para trás não faz falta. Que Jesus confirme o poder desta verdade no seu coração. Não tenha medo de dizer não para algumas coisas que estão tentando atrapalhar a sua caminhada e a sua jornada com Deus, porque andar com Deus sempre vai exigir da gente algum tipo de renúncia. Quarto ponto, e aqui eu encerro a mensagem dessa noite. Está comigo aí? Diga amém. Se você chamasse um pintor, e colocasse aqui 3 telas, quantas telas? E dissesse o seguinte: eu preciso que você desenhe para mim nessas 3 telas esse texto, ok? De modo que quem passar e ver as 3 pinturas consiga entender esse texto de uma forma clara, panorâmica, abrangente. Eu penso comigo que a primeira tela provavelmente seria Pedro, Tiago, João e André, no início daquela manhã, assentado na praia, no barco, lavando as redes. Olhe para o semblante de Pedro na tela. Pedro está feliz ou triste? Com peixes ou sem peixes? E a tristeza de Pedro tem uma explicação: a ausência de peixes. A segunda tela provavelmente seria Jesus e Pedro no meio do mar, e os 2 barcos cheios de peixes. Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Com peixes. Olhe para o semblante de Pedro. Ele está feliz ou triste? Feliz. Provavelmente a terceira e última tela seria Jesus e Pedro saindo da praia, de costas para o mar, e os 2 barcos cheios de peixe ficando para trás. Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Olhe para o semblante de Pedro. Ele está feliz ou triste? Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Porque ele não estava triste aqui no começo porque ele estava sem peixes? E ele não voltou a estar sem peixes? Não era para ele ter ficado triste? Jesus está ensinando uma coisa aqui para a gente, guarde isso. Você não pode deixar que a sua alegria dependa de coisas. Você não pode deixar que a sua alegria dependa de coisas. Que a sua alegria dependa do que você teve ou não, conseguiu ou não, conquistou ou não, possuiu ou não. Tem uma coisa que Deus quer gerar em nós, que é um negócio chamado contentamento. Você pode repetir comigo? Diga: contentamento. Paulo fala sobre contentamento. Talvez foi escritamente na Bíblia quem mais desenvolveu o raciocínio. E o Paulo fala 3 coisas sobre contentamento. Repita comigo: eu aprendi a me contentar. Diga: eu aprendi. Primeira coisa que Paulo fala aqui para a gente: contentamento não é algo que a gente nasce sabendo. Contentamento é algo que a gente aprende. Em primeiro lugar. Segundo, aprendi a me contentar tendo. Aprendi a me contentar. Terceiro lugar, aprendi a me contentar não tendo. Diga comigo: aprendi a me contentar tendo e não tendo. Eu até hoje não sei o que é mais fácil: aprender a contentar tendo ou aprender a se contentar não tendo. Porque normalmente quem tem um desespero para ter mais é quem já tem. Isso é um efeito psicológico interessante do dinheiro. A pessoa que não tem, a ânsia dela não é por ficar rico, a preocupação dela é para que não falte o pão. Normalmente a ânsia por ter, ela existe mais em quem já tem do que em quem ainda não tem. Perguntaram para um dos filhos do John Davis Rockefeller, eles eram bilionários, Rockefeller foi o primeiro bilionário da história do mundo: quanto que vocês ainda precisam para serem felizes?
filho de Rockefeller, respondeu: sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Eu tenho para mim que contentar já tendo é mais difícil do que contentar não tendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus conseguiu, ou eu consegui alcançar em Deus um nível de maturidade, que o contentamento se tornou um território plano, sólido, de modo que eu aprendi a me contentar, se eu tiver e se eu não tiver. O que ele está dizendo é: a minha alegria não depende de coisas. A minha alegria não depende de coisas. Um dos males do nosso tempo tem sido um negócio chamado depressão. Você pode repetir isso comigo? Diga: depressão. A depressão, por sua vez, tem sido a causa de um outro grande problema chamado suicídio. Você pode repetir comigo? Diga: suicídio. Você sabia que a última coisa que o suicida quer é morrer? O suicida não quer morrer. O suicida quer pôr fim à dor. Só que no desespero de colocar fim à dor, a forma mais fácil que ele encontra é tentar colocar fim à vida. Se você encontrasse e conseguisse acessar a consciência do suicida 5 segundos antes dele morrer, ele está tentando sair do afogamento, do enforcamento, da condição que ele se lançou. Ele está tentando respirar. O que o suicida quer não é morrer, é viver. O desespero do suicida é tentar viver, é que ele não encontra a vida. E já que ele não encontra a vida, ele tenta matar a dor tirando a vida. A principal causa do suicídio tem sido um problema chamado depressão. A palavra depressão vem de uma linguagem de topografia. Quando você tem 2 montes ou 2 morros e um vale no meio desses montes, esse vale dentro da topografia é o quê? Uma depressão. Porque a depressão é um afundamento nas emoções. Daqui que as ciências da psicanálise, psicologia, tira a ideia de depressão. É um afundamento das emoções. É quando parece que a vida perde sentido. É quando parece que não há mais razão de viver, que não há mais contentamento, que não há mais satisfação. Sabe qual é a pior coisa que alguém pode fazer em uma depressão? É desistir no meio dela. Quando alguém está em uma depressão, sabe o que ela tem que fazer? Vivê-la por inteiro e ir até o final. Porque a depressão, ela não termina no meio. O meio é o fundo do poço. A depressão, ela termina com a segunda parte. Se a primeira foi a descida no vale, a segunda é a subida na montanha. Porque a vida continua e há uma fase nova, uma história nova, um ciclo novo, um tempo novo de Deus para a história da sua vida. O que a gente precisa entender é que a vida não faz sentido se ela não estiver verdadeiramente conectada com Deus, porque a nossa alegria não pode estar em coisas, a nossa alegria tem que estar em Deus. Abacuque parece que entendia disso, porque Abacuque orou: ainda que a figueira não floresça. É fácil a gente orar isso no século 21, porque nós vivemos em uma sociedade industrializada. Abacuque vivia em uma sociedade agrícola e rural. Ele estava dizendo: mas ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam os seus mantimentos, e que as vacas dos currais sejam arrebatadas, eu não vou deixar que a minha alegria dependa de coisas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Cristo é a fonte da nossa alegria, e Ele quer preencher esta noite a razão da nossa vida e da nossa existência. Cristo é a razão do nosso contentamento e da nossa satisfação. Você pode glorificar a Ele por isso essa noite. Eu gostaria de orar com você. Se você puder estar em pé comigo. Cristo quer trazer a nossa vida de volta para o alinhamento correto da sua vontade. É uma vida em equilíbrio. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma vida em equilíbrio. E uma vida em equilíbrio passa por esses 4 pontos. Em primeiro lugar, se preparando para as oportunidades da vida. Se preparando para as oportunidades. Porque quem lava a rede não é Jesus, é a gente. Você está me ouvindo aí? Diga assim: sou eu quem lavo as redes. Posso falar uma coisa para você? Ainda que fazendo coisas lícitas, pescando, a rede suja. Ok? Inevitavelmente viver nesse mundo vai trazer entulhos para a rede. A gente tem que constantemente dizer: Senhor, o que está de sujeira na minha vida? O que está de entulho na minha vida?
que foi sujando a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, os meus hábitos? Eu quero viver com redes limpas, porque Jesus não coloca milagre em redes sujas. Jesus não traz milagre, provisão, crescimento, expansão na vida de quem não lava, não limpa e não deixa as redes limpas. Jesus não compactua com sujeira. E quem lava as redes não é Jesus, é a gente. Fale comigo, eu tenho que me preparar, eu tenho que lavar as minhas redes. Vida em equilíbrio tem redes limpas. Tem redes, é quem se prepara para as oportunidades. Vida em equilíbrio é quem não fica no raso, é quem se aprofunda. Vida em equilíbrio é quem não deixa nada te tirar de Jesus, mas renuncia coisas, às vezes pessoas. Não deixa nada tirar Jesus do centro, do propósito da sua trajetória. E vida em equilíbrio é quem entendeu que não são coisas que dão sentido à vida. Deixa eu repetir isso aqui para você. Não são coisas que dão sentido à vida. O sentido da vida é se nós estamos com Jesus ou não. Pedro estava triste achando que eram os peixes. Ele saiu feliz, sem peixes, mas com Jesus. Diga assim: Jesus é o sentido da vida. Diga: eu não posso viver uma vida sem Jesus, porque viver uma vida sem Jesus é viver uma vida sem sentido. Você entende isso? Eu gostaria de orar com você. Coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, eu recebo a tua palavra sobre a minha vida. Diga: ó Deus, faz essas verdades mudarem a minha vida, me ajudarem a renovar os meus compromissos com aquilo que são as minhas obrigações. Eu tenho que lavar a minha rede, eu tenho que me aprofundar, tem coisas que eu tenho que sacrificar. Eu tenho que entender que a minha vida só faz sentido se eu estou no Senhor. Diga: ó Deus, ajuda-me, e que esta palavra me impulsione para viver o propósito do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem alguém que me ouve essa noite? Tem alguém que me ouve essa noite e está distante dos caminhos do Senhor? Se tem, eu preciso orar com você. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você, infelizmente, sua aliança se quebrou com Deus e você distanciou, essa é uma noite para você trazer Jesus de novo para a razão da vida, para você sair dessa noite, dessa praia, desse culto, agarrado com Jesus, deixando para trás o que não faz sentido se Jesus não estiver, mas levando Jesus junto com você. Aonde está a primeira vida para Jesus essa noite? Tem alguém? Mateus, eu ouvi essa palavra, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Você já viu tudo de especial que Deus está fazendo na sua vida nesse sábado. O desejo do meu coração é que os anos mais felizes da sua vida estejam começando a partir desse sábado. Vou repetir isso aqui para você. Desejo do meu coração, e essa igreja está concordando com isso no mundo espiritual, no nome de Jesus, é que os anos mais felizes da sua vida estão começando a partir desse sábado. Mas vida feliz é vida com Jesus, e estar com Jesus é estar com a família de Deus. Você está ganhando uma igreja, uma família para a sua trajetória de vida a partir de hoje. Deus te abençoe. Vamos orar? O Senhor pode estar com Ele aqui perto. Tem uma segunda vida? Mateus, eu quero fazer também uma decisão na minha vida. Eu quero sair desse culto com Jesus. Eu quero sair dessa praia, desse barco com Jesus. Eu quero viver uma vida com Jesus a partir de hoje. Eu quero receber Ele como meu Senhor e Salvador. Tem uma segunda pessoa? Talvez tenha alguém pela transmissão, que talvez eu não consiga contabilizar você aqui, mas o céu está contabilizando você onde você está. E se você está distante dos caminhos do Senhor, você pode também, nesse momento, aí agora, orar junto comigo, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Jesus por todos eles, e vivendo uma nova vida em Deus,
a partir desta noite. Se você mora aqui perto da região de Coconut Creek, aqui na Flórida, a Abba Church é uma igreja para você fazer dela a sua família a partir desse momento. E nós queremos ter a alegria de seguir junto com você em toda essa trajetória da vida cristã. Se você mora distante, não deixe de fazer parte de uma igreja, porque ser cristão é fazer parte de uma igreja. Não tem como amar a Jesus e odiar a igreja. Que você possa ser igreja e fazer parte de uma igreja, e que a sua vida possa ser transformada por Jesus a partir desse momento, aí onde você está, orando junto comigo também nesse momento. Há uma segunda vida aqui no culto presencial. Se há, eu gostaria de orar junto com você. Tem mais alguém? Quem vai vir amanhã pela manhã, faz assim. Quem vai vir pela manhã, eu quero fazer um convite para você. Saindo daqui hoje, ligue para alguém, mande uma mensagem, um WhatsApp, convide alguém para vir no culto amanhã. Alguém que trabalha com você, que estuda com você, alguém não crente, alguém que você não quer que essa pessoa termine esse fim de semana sem renovar uma aliança com Deus. Você conhece alguém que se enquadra dentro disso? Conhece? Então, saindo desse culto, liga. Se for preciso, até busque, mas traga alguém não crente amanhã, na celebração da manhã, para ouvir a mensagem do Evangelho. Você me ouve? Amém? Eu gostaria de orar com você. Você pode colocar sua mão no seu coração? Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, e na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito, cancelo e desativo na minha vida toda a área que o maligno teve jurisdição e controle até hoje. Eu te entrego a minha vida, Jesus, e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Muito obrigado, Jesus, por não ter desistido de mim. Eu começo hoje uma nova fase da minha vida em tua presença. Senhor, eu oro com esse irmão tão querido. Eu oro por ele, pela sua família, para que a obra de salvação seja completa, para que ele seja um missionário na família dele, para levar pessoas a Cristo. Que o Senhor abençoe o futuro dele, e que um novo tempo comece hoje sobre a vida dele. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós oramos o poder desta palavra, concordando e confirmando em nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor está fazendo já na vida dele nesse dia. Que esse dia seja lembrado como um dia de mudança, de transformação, de uma nova fase na vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.